entrevistas, o que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. 7h12. Olá, ótima noite para você. Estamos chegando com mais uma edição do Verde Vale Recebe, hoje dia 10 de outubro do ano de 2022. Como anunciamos ao longo da semana, nessa primeira parte do programa, estamos recebendo aqui o coordenador da subárea aqui de Mineiros do IBGE, Wellington de Oliveira Rezende, e vamos falar a respeito dessa pesquisa do IBGE, né? Para quem está acompanhando aí pelos canais noticiosos, pelas redes sociais, tá percebendo que há uma dificuldade não só aqui em termos de Goiás ou de Mineiros, mas em todo o Brasil, para que o censo 2022 ele seja concluído. Tanto é que foi prorrogado agora para o mês de dezembro. A gente vai conversar com o Wellington para ver se essas dificuldades aqui na subárea, da qual ele é responsável, que engloba Mineiros, Portelândia, Perolândia e Santa Rita do Araguaia, se essas mesmas dificuldades se traduzem aqui na região e como é que está o trabalho então aí dos recenseadores do IBGE, essa quantificação, esse levantamento tão importante para as políticas públicas do país, né? Nós vamos ao longo do programa falarmos sobre isso, né? O que rege o país literalmente são esses números, né? Para que a economia, enfim, a política governamental saiba tomar direções, principalmente no quesito econômico, quesito social, se baseia sempre nesses números. E nós tínhamos aí bastante tempo que não se fazia esse recenseamento no Brasil. E agora no ano de 2022, esse trabalho foi retomado, mas os recenseadores, o pessoal do IBGE, tem tido uma grande dificuldade em coletar esses dados. Então estão recebendo aqui hoje o Wellington de Oliveira Rezende, ele que é coordenador da subárea aqui de Mineiros. Wellington, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Verde Vale. Boa noite, Wesley. Boa noite à população mineirense, ouvintes da Verde Vale FM. Nós estamos aqui nessa noite, né, justamente com o objetivo de conscientizar a população, de trazer informações para a população mineirense, né, da importância do censo desse ano, de 2022. Já há algum tempo que não é realizado o censo no Brasil. O último censo demográfico foi realizado em 2010, então já são 12 anos em que não é realizado o censo demográfico, né? Bom, aí a gente precisa falar, eu ia tocar justamente nesse assunto, Wellington, de que já há 12 anos sem esses números oficiais aí para que o governo possa nortear as suas políticas sociais, econômicas, enfim, as políticas que regem o país. E depois de 12 anos, vamos assim dizer, a população está um tanto quanto desacostumada dessas visitas. Às vezes muitos nem se lembram como fazia. Como é que está essa dificuldade por parte de vocês, dos recenseadores? Como é que tá essas visitas? Desconfianças? Como é que vocês estão sendo recepcionados nos lares? Olha, nós temos observado uma certa desconfiança por parte da população. Não são todos, mas existe essa desconfiança onde os recenseadores têm tido uma resistência quanto à aceitação na realização dessa coleta, das entrevistas. Existe aí algumas pessoas, né, que nos informaram, né, inclusive de ameaças, em alguns casos isolados, mas tem acontecido uma certa resistência, muito devido ao momento político em que o país se encontra, né? Então há uma certa confusão em relação a isso, porque as pessoas não sabem exatamente qual o objetivo dessas pessoas, né, que estão ali coletando. Existem muitas questões, muitas fake news relacionadas ao censo e também ao momento político do país. Isso tem dificultado a coleta dessas informações. No caso, acontece então de vocês às vezes chegarem para coletar esses dados e as pessoas talvez confundirem vocês aí com pesquisas políticas, por exemplo? Sim, correto. Inclusive, não são poucos os casos, né, onde a pessoa ela tenta ligar o recenseador a algum partido político ou a algum candidato.
No caso de vocês especificamente, Wellington, é preciso que a gente reforce isso. Mas antes de eu entrar detidamente sobre essa questão, vocês estão devidamente paramentados, vestidos, identificados. É fácil da pessoa que está recepcionando ali na sua casa um recenseador de identificá-lo. Correto, né? A pessoa que está ali pronto para realizar a entrevista, ela deve estar com um boné identificado pelo IBGE, um colete também identificado pelo IBGE e o Censo 2022, com um crachá onde tem o nome completo, tem a identidade da pessoa e também é acompanhado por um QR Code, né? Onde a pessoa ela pode colocar a câmera do celular na frente do QR Code e automaticamente o celular ele abre uma página na internet onde é possível ali identificar se a pessoa que está realizando a coleta ela está de fato ligada ao IBGE. Há o caso, vamos dizer assim também, né, nós ventilamos aqui essa hipótese, você disse que ela pode ser real na questão de às vezes confundi-los, né, por causa que estamos aí nesse período eleitoral, de confundi-los, obviamente, que estão ali para fazer essas tais pesquisas eleitorais. Mas outra coisa que vem à tona também, Elton, é a questão da segurança, né? O pessoal está muito, vamos dizer, com medo de receber qualquer pessoa em sua casa e por mais vestida, paramentada, identificada que ela esteja, ainda há também esse receio. Vocês percebem isso? Sim, com certeza, né? Porque nós temos visto tantos casos, né, de tentativas de golpes, né? E isso tem dificultado, né? Então, o nosso objetivo aqui nessa noite é justamente isso, né? Para que o pessoal esteja atento, né? Em receber essas pessoas, né? Que estarão passando em suas residências. Caso o recenseador passe em uma residência e não encontre o morador, normalmente é deixado uma carta, né? Um bilhete onde o recenseador estará informando que ele passou ali na residência, e nesse bilhete estará o nome do recenseador e o telefone para a pessoa retornar e entrar em contato. Assim que essa pessoa estiver em casa, entra em contato para que o recenseador possa ali retornar. Correto. E a entrevista, nesse caso, a entrevista ela pode ser realizada pelo telefone mesmo, sem necessidade do recenseador voltar em sua residência, né? Ou então pode muito bem marcar um horário onde o recenseador pode chegar em sua residência, onde haja um morador ali de fato que possa estar concluindo o questionário. No caso dos trabalhos aqui na subárea, vamos falar de Mineiros e obviamente eu não sei se concomitantemente já começou também nas outras cidades no mesmo período. Desde quando esse trabalho está sendo feito aqui na nossa região? Olha, o censo 2022 começou no dia 1º de agosto. Então já há alguns dias aí que está rodando, principalmente em Mineiros, né? Nas outras cidades houve uma demora maior justamente por falta de interessados em trabalhar no censo. Em Santa Rita do Araguaia, foi a segunda cidade onde se iniciou, e agora recentemente Portelândia e no caso de Perolândia está iniciando agora, né? Então assim, é um cenário assim que é preocupante, porque não só em Mineiros, mas nas outras cidades, a procura por pessoas que estejam interessadas em estar trabalhando, coletando essas informações é muito baixa. Há uma certa resistência, houve uma certa falta de publicação, né? Então, uma maior divulgação, correto. Então, assim, hoje nós estamos com o quadro de pessoas reduzidas trabalhando na rua. Era para ter bem mais pessoas. Sim, correto. Hoje é um cenário nacional, não é diferente aqui na nossa região. As vagas que estão ocupadas são apenas 50% daquilo que estavam destinados. E isso foi virando uma bola de neve, né? E já se passou aí mais de 2 meses. E no município de Mineiros, por enquanto, apenas 13% dos setores foram concluídos e mais 27% estão em andamento. Então, ainda falta muita coisa. Isso contando com os setores rurais e urbanos juntos, né?
E vocês têm um prazo, né? E inclusive já foi prorrogado para dezembro. Inclusive foi prorrogado. O prazo inicial era até dia 31 de outubro. Então, no último dia 3 desse mês, foi prorrogado o prazo, né, até o dia 31 de dezembro. Eu estava me preparando, lendo algumas coisas a respeito para me preparar para essa nossa entrevista, para esse nosso bate-papo. E uma coisa que eu verifiquei, e essa observância você acabou de relatá-la, essa dificuldade ou esse desinteresse das pessoas em trabalhar nesse serviço voluntário, né? Eu observava que o último censo, como você disse aqui, que foi em 2010, vamos dizer, quase que precisava fazer um vestibular de tanta era a procura das pessoas, e as vagas não, né, eram poucas, vamos assim dizer, em detrimento da procura que existiu. E isso hoje inverteu, né? Existem vagas, mas não existe procura. E aí vem aquela questão também que nos chama a atenção, né? Nós estamos, obviamente, já há um bom tempo, uma massa grande de pessoas desempregadas. Esse é um emprego temporário, mas que você pode ficar até 6 meses trabalhando, tendo um salário, ou seja, tendo uma renda, e contrasta, né? Quer dizer, a pessoa precisa, tem o trabalho e não trabalha. Você já conseguiu fazer uma análise do que está acontecendo, Wellington? Sim, é muito pertinente essa pergunta, né? Porque nos censos anteriores, como por exemplo em 2010, no último censo, o cenário era totalmente diferente, o cenário político, o cenário, a questão do pagamento, da folha, eram bem diferentes, né? Hoje no censo de 2022, né, nós estamos deparando com a situação onde o orçamento do IBGE foi um pouco reduzido, porém, o pessoal que tem estado nas ruas, na coleta, nós estamos procurando o máximo trabalhar com eles a questão financeira para que todos eles tenham um aporte financeiro onde seja interessante para todos, né? A pessoa hoje ela tem um contrato mensal, ele vence todos os meses, sempre normalmente é renovado, a não ser que haja algo grave, mas normalmente é renovado com muita facilidade, e a pessoa ela pode estar trabalhando, recenseando, coletando essas informações até o fim do censo. E assim, a remuneração desse pessoal é por produtividade, né? Então, quanto mais ele trabalha, quanto mais informações ele coleta, quanto mais unidades e residências ele visita, maior é a sua remuneração. E, consequentemente, mais rápido ele recebe. Por quê? Se ele se esforça para fechar o setor com maior velocidade, então, consequentemente, ele vai receber mais rápido, né? E estará pronto para assumir outro setor, né? Então existe esse lado do recenseador, aqueles que têm se esforçado, aqueles que têm se dedicado, a maioria deles estão satisfeitos, até porque nós temos procurado sentar um por um para ver a necessidade deles e assim entrarmos em um consenso, né, quanto à sua remuneração. Hoje aqui em Mineiros ou na sub-região da qual você é responsável, quantos hoje estão em campo, quantos que você precisaria ou quantas vagas há disponíveis, se as pessoas que estão nos ouvindo agora se interessarem a como essas pessoas se tornarem recenseadores, o que você pode dizer sobre isso? Olha, hoje nós temos em campo aproximadamente 24, 25 recenseadores aqui em Mineiros. Temos mais algumas pessoas em Santa Rita, Portelândia, e estamos preparando a primeira turma lá em Perolândia. E assim, o que nós podemos dizer é que somente aqui em Mineiros, as vagas destinadas inicialmente no primeiro processo seletivo era de 64 pessoas. Então, esse número, só por esse número nós já vemos a gravidade, né, que tem sido um motivo que tem demorado. Praticamente 39 a menos do que o ideal. Justamente. Quase 40 pessoas, né? Somente aqui em Mineiros. E esse cenário, ele se repete
em todos os estados brasileiros, né? Essa dificuldade, você dizia da questão da remuneração, e obviamente que a gente presume pela sua fala de que não há um salário fixo, ou seja, a pessoa tem que produzir, ela tem uma estimativa, uma meta para ser batida, e a cada domicílio que ela conseguir recensear e de maneira mais rápida e eficaz, ela constrói o seu salário e recebe também dentro de um prazo aí mais ou menos previsto em contrato, seria isso? Seria exatamente isso. Quanto maior a sua produtividade, maior é o seu ganho, né? E além disso, nós temos trabalhado com auxílios, né? Auxílio locomoção, justamente para incentivar ainda mais o pessoal. Você acha que esse tipo de pagamento, como você acabou de mencionar, talvez o brasileiro, né, tá acostumado a receber aquele salário fixo no dia tal, tudo direitinho? Você acha que também esse tipo de pagamento adotado por produtividade acabou causando, às vezes, um desinteresse na ocupação dessas vagas? Sim, possivelmente sim, porque muitas pessoas entraram, assumiram o cargo e sempre ficaram com aquela dúvida, né? Quanto eu vou receber? Né? O IBGE, ele dá uma estimativa de cada setor, é uma estimativa de ganho, né? Muitas vezes o setor, quando o recenseador ele finaliza o setor, alguns deles até ultrapassam a estimativa, né? Outros não, outros ficam abaixo, justamente porque a estimativa do IBGE ela não é 100% eficaz, né? Não é muito certo, né? No caso aqui de Mineiros, vamos assim dizer, hoje vocês já passaram, não sei se você tem esses números ou esses dados, vocês já passaram por quais setores, quais setores serão visitados? Essa estimativa ela é feita conforme a produtividade ou a cada X dias vocês têm que fazer algum setor para atingir, né? Obviamente a totalidade até dezembro. Como é que é feito esse planejamento seu aí para que essa meta seja cumprida? Olha, a estimativa da planilha do IBGE ela é com base em uma estimativa de população naquele setor. Para deixar claro para a população, os setores em que estamos dizendo são setores censitários, né? São setores de divisão do IBGE. Não necessariamente ele corresponde ao setor do município. Então, uma pessoa que aceita começar a trabalhar em determinado setor, ele já tem uma estimativa, e se no final do setor essa estimativa ela não se o ganho dele não atinge a estimativa inicial, normalmente nós procuramos ajudar esse recenseador para não desanimá-lo, né? Justamente com auxílios, auxílio locomoção. Existem algumas metas de produtividades, né? Nós procuramos deixar os recenseadores muito informados quanto a isso, né? Se eles trabalham em fins de semana, se eles atingem uma meta diária. Então sempre há algumas bonificações em que esses recenseadores têm aumentado o seu ganho. Você havia dito no começo da nossa conversa que já há um índice, né, que vocês já concluíram aqui na cidade. Cada setor ele tem que ser feito na totalidade. Vocês consideram que o setor está pronto e terminado quando todas as casas são visitadas? Praticamente assim, existe uma porcentagem mínima em que a pessoa em que nós podemos fechar, porque está tudo dentro de uma estatística, né, determinada pelo IBGE. Então, assim, em determinado setor existe uma estimativa de casas onde é permitido a ausência do morador. Então, assim, tem o trabalho do recenseador e posteriormente tem o trabalho do supervisor para identificar possíveis falhas, e posteriormente ainda nós temos muitas ferramentas através da internet onde nós conseguimos identificar outras falhas e assim constantemente corrigindo essas falhas dia após dia.
Bom, vamos pegar um exemplo para que o nosso ouvinte possa entender, né? Vamos supor, a Verde Vale está aqui situada no setor aeroporto e vamos supor que pelo seu mapa nós tenhamos aqui, vamos aqui jogar um número, umas 300 casas, umas 300 habitações. Todas elas precisam ser visitadas ou dentro desse número, se você cumprir, vamos supor, 40%, já atinge esse índice censitário? Todas as casas, elas necessitam ser visitadas. Todas as casas, 100%. Esse é o nosso objetivo, visitar todas as casas. E existe a possibilidade do recenseador passar em uma certa residência onde não encontra morador. Uhum. Nesse caso, o recenseador ele vai deixar um bilhete, justamente para facilitar o contato com o morador, e o recenseador ele estará ali passando outros horários também, né? Ele volta, porque se de repente, vamos supor que você deixa lá o bilhete na minha caixa lá de correios, mas eu não ligo. O recenseador, mesmo não recebendo essa ligação, ele acaba por voltar nessa residência que não foi recenseada. O IBGE ele não permite fecharmos setor com a ausência de morador, onde o recenseador não voltou ali pelo menos 4 vezes. Então, esse retorno das visitas, ela tem que ser feita em dias diferentes. Então, por aí já mostra a necessidade de encontrar o morador. Tem que ser pelo menos 4 retornos. Mais alguns materiais que nós utilizamos para facilitar esse encontro do recenseador e o morador. No caso de vocês não encontrar, mas encontrar ali o morador, mas esse morador se recusar a repassar os seus dados, ou como você disse, às vezes agir de uma forma truculenta para afastá-los dali, enfim, que caracterize um impedimento de vocês fazerem o levantamento desse número. Nesse caso, como vocês agem? Como é que isso vai para a estatística? Olha, nesse caso, nós procuramos orientar o morador, até porque estamos amparados pela lei, determinado, existe a possibilidade de um morador ele ser enquadrado na lei e assim sofrer sanções. Então, assim, nós procuramos deixar claro para o morador dessas sanções. Mas a maioria das vezes o morador ele atende a isso e acaba respondendo, né? Porque ele acaba vendo a necessidade de responder a esses questionários. Em tese, então, a gente poderia dizer que todos aqueles que são visitados devem repassar esses números aos recenseadores do IBGE, e caso não o façam, estão previstos então sanções para esses casos específicos. Isso, de fato. Mas assim, a maior parte da população, a grande maior parte da população mineirense, ela tem recebido os nossos recenseadores muito bem. Mas existe aquela pequena parte onde realmente, às vezes, é recebido de forma truculenta, onde existe a desconfiança. E assim, a gente tem tentado procurar informar o morador a situação, mostrar as informações do IBGE que o IBGE passa, para que ela tenha ciência que aquilo de fato é algo sério e é algo que é importante para a população. 7h36, agora 7h36. Para você que está ligando o seu rádio agora, para você que está nos ouvindo também e assistindo pelas nossas plataformas digitais, você que está no IPTV, para você que tem aí a internet da Mixtel, para você que está nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube, nós estamos conversando nessa primeira parte do programa Verde Vale Recebe desta segunda, o Wellington de Oliveira Rezende, ele que é coordenador da subárea de mineiros aqui do IBGE, esse processo de recenseamento que está sendo feito no nosso país após 12 anos. Já falamos aqui de algumas particularidades, a gente vai para um breve intervalo e já o Wellington vai explicar para a gente como é
que se traduz essa pesquisa? O que é que você tem que responder? São muitas indagações, demora muito, falta muitos setores, muitas casas, enfim, para serem visitadas para que esse trabalho seja concluído aqui na Sub-área. Daqui a pouquinho a gente volta após o intervalo, conversando com o nosso entrevistado sobre essas questões. Não saia daí. 7h48, estamos voltando com Verde Vale Recebe desta segunda-feira, hoje dia 10 de outubro, hoje recebendo na primeira parte o Wellington de Oliveira Rezende, coordenador da Sub-área de Mineiros, que engloba, além da cidade de Mineiros, Portelândia, Perulândia e Santa Rita do Araguaia. Ele que capitania aqui na cidade, nessa sub-região, os recenseadores do IBGE. Vale ressaltar, e nós falávamos isso na primeira parte do programa, que o último censo feito no Brasil foi no ano de 2010. Então, estamos há 12 anos sem saber o quantitativo de população, a situação econômica, enfim, o desemprego, o nível salarial, todas essas informações que são hiper importantes para, principalmente, a parte governamental dirigir os seus recursos, colocar as suas diretrizes, né? São baseadas nesses números levantados para o IBGE. Então são 12 anos aí de vacância, de intervalo, e obviamente que os números que hoje os governantes trabalham são números defasados. E esse é o objetivo. E nós falávamos aqui com o Elito já na primeira parte, para você que está ligando o seu rádio agora, das dificuldades encontradas aí pelos recenseadores, primeiro, no quantitativo de pessoas para trabalharem nessa área do censo, né? As dificuldades que ele está encontrando. As vagas aqui para Mineiros seriam em torno de 64, hoje tem 25 pessoas trabalhando. Então, há esse déficit também das pessoas que estão trabalhando na coleta desses dados, o que dificulta ainda mais. E há um prazo final, hoje estabelecido, já prorrogado. Nesse primeiro momento acabaria no dia 31 de outubro, já foi prorrogado para dezembro. E nós falamos sobre isso aqui nessa primeira parte. Mas, Elton, agora eu quero abordar com você e para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, como é feito essa pesquisa. Por exemplo, quem vai receber, pode receber aí na sua casa um recenseador. Como é que é feito essa pesquisa? Você me dizia que são dois tipos de abordagem que você, na hora que o recenseador abre ali o seu equipamento para fazer entrevista, é que ele vai se deparar que tipo de entrevista que ele vai fazer ali. Explica para nós como é que funciona isso. Isso, de fato, né? Todos os recenseadores, ele tem o seu equipamento, né? O seu dispositivo móvel de coleta, e ao chegar a uma residência, ele será direcionado a uma página de questionários, né? E naquele momento, né, existe duas possibilidades, né? Existe os questionários que nós chamamos de amostra e os questionários simples. Né? Os questionários simples são perguntas mais básicas, onde a pessoa ela deve responder, né? São perguntas como a cor, a quantidade de pessoas que moram naquela residência, a raça e a cor da pessoa, a religião, a idade, né, o grau de parentesco em relação ao responsável da residência, e são perguntas básicas, né? Mas também algumas residências que pode acontecer do recenseador ele fazer algumas perguntas mais específicas, né? Então, assim, a gente deixa o alerta para a população que essas perguntas mais específicas, elas podem ser consideradas por algumas pessoas de forma até um pouco invasivas, né? Mas eu quero deixar claro também que essas perguntas, elas são perguntas de alto sigilo, elas não são publicadas, né? A pessoa ela pode responder sem preocupação nenhuma, que isso não é passado para outras pessoas. Isso vai servir de base apenas para números, né? Para que no final do censo, né, seja estimado, né, características da população brasileira, né? E essas perguntas, elas podem partir de quantidade de banheiros que existem na residência, quantidade de televisão, a renda familiar, né? Então, assim, são perguntas que podem ser consideradas invasivas, né? Mas não precisam se preocupar quanto à divulgação desses dados, porque isso é altamente sigiloso. Tá certo. E nesse caso, eu gostaria de saber também,
e as pessoas que estão nos ouvindo também. Hoje, por exemplo, vocês estão trabalhando em que setores, em que área? Como é que vocês avançam? Vocês têm um mapa aqui da cidade e vocês semanalmente, ou conforme vai havendo um progresso nos setores anteriores, é que vocês vão avançando, mas há já um mapa assim de localização onde vocês vão estar na segunda quinzena de outubro ou no início de novembro, para que as pessoas desses setores também já comecem a se situar e podem receber a visita de vocês. Olha, nós temos um mapa, sim. Isso é verificado diariamente, o avanço do censo, né, em cada município. Então, isso é verificado diariamente. Existem várias ferramentas de estatísticas, ferramentas que englobam coordenadas. É possível observar as coordenadas do recenseador, o local exato onde foi realizado o questionário, a coordenada da residência, né? Então, existe tecnologia envolvida onde nós conseguimos dar um apoio muito grande para o recenseador. No caso, por exemplo, você nos dizia que hoje mais ou menos, sob a sua liderança, são mais ou menos 25 pessoas. Divide-se isso aí em um quantitativo para cada tanto ir para um determinado setor? Como é que é essa dinâmica? Olha, a dinâmica, ela é com base na facilidade do recenseador. Então, hoje nós temos setores espalhados na cidade que estão sendo realizadas coletas nesse momento. Da mesma forma, há muitos setores ainda a serem abertos. Como eu já disse anteriormente, são setores censitários, né, que definidos pelo IBGE e não necessariamente corresponde ao setor do município. Esses horários de visita e os dias de segunda a domingo e tem os dias da semana definidos e qual a faixa de horário que a pessoa pode receber a visita de um recenseador? Olha, a questão do horário, ela parte muito do recenseador, porque nós temos algumas pessoas, né, que compartilham o seu tempo com faculdades, com outros empregos, outras atividades. Mas nós temos pessoas também que se dedicam 100% ao censo. Então essas pessoas, ela tem uma flexibilidade maior dos seus horários. Cada recenseador faz o seu horário da forma como achar que é lhe devido, né? E é claro, né, muitos deles procuram os melhores horários para irem às residências. Por exemplo, em horários comerciais, normalmente há muitas pessoas que trabalham, né? Então, encontrar essas pessoas em sua residência é um pouco dificultoso nesses horários. Então, o recenseador muitas vezes vai em horário de almoço, vai em horários após as 6 horas da tarde. Já aconteceu aí de várias vezes o recenseador chegar a uma residência às 8 horas da noite, né? E é claro, né, com contato com o morador prévio, né, um contato prévio com o morador. E aí, então, quer dizer, o horário, a faixa de horário para se fazer essa entrevista é conforme a demanda e conforme o entrevistado e o entrevistador. De fato. E também, né, nós temos trabalhado com os recenseadores, né, para eles também irem às suas residências em finais de semana, tanto sábado quanto domingo. E é claro, né, cada pessoa, cada recenseador, ele vai fazer o seu horário. Então, é de acordo com a sua necessidade. Em finais de semana, normalmente é mais fácil de encontrar pessoas, então pode ser sábado, domingo? Pode ser sábado, domingo, feriado. Esse recenseamento, ele é feito também nas empresas, às vezes pela questão de achar a pessoa no trabalho e não na sua residência, ou obrigatoriamente tem que ser na residência? Olha, o recenseador, ele tem que comparecer na residência, tirar a coordenada da sua residência. Uma vez capturada a coordenada da sua residência, ele pode sim realizar o questionário em outro local. Combina ali com a pessoa. O recenseador, ele pode se dirigir ao seu local de trabalho ou em qualquer outro lugar que a pessoa esteja para fazer a coleta. Bom, a gente está quase chegando ao final do programa, mas vamos reforçar. A pessoa, o recenseador, como que ele vai chegar? Qual é a vestimenta, a identificação que ele vai chegar em cada residência, para quem está nos ouvindo agora saiba receber
e identificar que essa pessoa ali não é um falsário, não é um golpista, e sim um recenseador do IBGE? Olha, todo recenseador, ele tem em mãos um aparelho eletrônico, né? É um dispositivo móvel de coleta, muito parecido com um celular. Ele estará caracterizado com um boné do IBGE, a cor azul, o colete também na cor azul e um crachá. Nesse crachá o QR Code, onde a pessoa coloca a câmera no celular e é redirecionado a uma página do IBGE onde a pessoa pode constatar se a pessoa é de fato ou não ligada ao IBGE. As suas colocações finais aí, o seu apelo para que a população colabore. E outra questão também, antes de nós terminarmos, que eu gostaria de fazer, e eu fiz, acho que acabou a gente não abordando. Se alguém quiser ainda hoje trabalhar nesse recenseamento, é possível? Há vagas disponíveis ou terminou? É possível, né? Nós estamos com o edital aberto, né? Estamos contratando pessoas que queiram, de fato, estar trabalhando. Podem nos procurar ali no Centro Cultural Santo Agostinho, ali naquela parte de baixo, onde fica em frente à loja da Móveis Estrelas. Uhum. Podem ali procurar ali na recepção, o pessoal já vai te direcionar em nosso escritório. Tá? E também nós estamos contratando não somente para coleta urbana, mas também para a área rural. Quem tem veículos e queiram estar trabalhando conosco, né, pode nos procurar também, porque a zona rural ela está iniciando agora e há muitas unidades a serem visitadas. Então, seu apelo final aí, Wellington, para que as pessoas então recebam e colaborem então com os recenseadores do IBGE. Sim, esse é o nosso apelo, né, para que a população esteja aí atenta, se caso surgir dúvidas quanto à idoneidade da pessoa que estiver ali, peça para ela se identificar, peça para ela apresentar o seu crachá, esteja ali pronto com o celular ali justamente para acessar a essa página através do QR Code, e ali você pode estar colocando todas as identificações em que o recenseador apresentar, né, e comparar se essa pessoa de fato está no banco de dados do IBGE, porque o censo ele está em andamento e é de suma importância para a população, né, para as tomadas de decisões, né, do governo. Então fique esse nosso apelo aí para que estejam atentos quanto a pessoa estiver em seu setor. E esse trabalho, a princípio, deve agora terminar até dezembro. Vocês têm que dar conta disso tudo. Sim, de fato, né? Nós temos que finalizar até dia 31 de dezembro e entregar toda a coleta.